Acho que todo mundo sofre com um problema que é esbarrar em outra corda quando você está tocando. Você está aqui e vai esbarrando em outra corda em um determinado momento ou outro. Primeiro, isso é uma coisa normal que vai acontecer, seja com estudante iniciante, seja com violinista de anos, tipo eu, né? É uma coisa que acontece, por quê? O estudo do violino é um estudo complexo, né? O violino tem várias facetas, várias coisas que você, ao longo dos seus estudos, vai conseguindo olhar essas dimensões, olhar ele por partes diferentes, esse estudo, e vai ajustando uma coisa ou outra, né? Eu até penso assim, uma imagem de como é estudar violino, é como se você tivesse naquele joguinho lá que aparece, vamos dizer assim, aparece a minhoquinha e você tem que bater o martelo, que você vai sempre, é como se você estivesse ajustando uma parte ou outra, mas sempre você tem que ir alternando a tensão. Você está ajustando uma coisa, a outra cai ali, daí você ajusta lá, a outra cai ali, né? Isso vai ser todo momento, né? Porque o estudo, ele meio que, pelo menos a nossa compreensão de estudo hoje, nesse mundo contemporâneo, progressista, é de uma coisa que nunca acaba. Você nunca vai parar de estudar. Você nunca vai chegar no fim, né? Essa é a nossa compreensão de mundo que esbarra na compreensão de como aprender qualquer tipo de coisa, no caso o violino uma delas, né? Enfim, eu gosto de filosofia, então geralmente eu enfio essas coisas na filosofia. Mas vamos lá. Então, como que você resolve isso? Então, primeiro entender, né? Quando você esbarra em outra corda, quando você está tocando, ou quando você desafina, quando qualquer coisa sai errada, significa que a sua atenção está num outro ponto. Você está tentando arrumar uma outra coisa e essa coisa não está funcionando, tá? Então, às vezes você está focado numa mudança de posição ou em acertar a afinação daquela nota, daí o seu arco vai e esbarra em outra corda, tá? Então, geralmente acontece quando a gente não está prestando atenção. Mas se acontece quando você está prestando atenção, você está percebendo que você está tocando não é tão difícil assim, e você está percebendo que está soando outra corda, significa que você não conseguiu separar ainda dois movimentos de se tocar. Então vamos lá. O primeiro movimento é o movimento, eu vou chamar de horizontal, mas não é horizontal, né? Mas vamos dizer assim, horizontal no sentido da corda, como se a corda fosse plano e o arco, né? Vou fazer aqui. Que é você tocar na mesma corda. É um movimento que o arco ele vai seguir a mesma direção. Tá? Esse movimento horizontal, ele vai funcionar com o braço abrindo e fechando, né? E todos os ajustes do pulso. No talão o pulso fecha assim e na ponta o pulso abre e o braço estica, né? Para manter paralelo ao cavalete. Esse é o primeiro movimento. Repara que nesse movimento o cotovelo ele não sai da posição dele. Vou fazer aqui na corda só para vocês verem meu cotovelo. Vê se ele faz isso aqui, ó. Eu reparei que meu cotovelo tá fazendo assim, né? Conforme, ó, eu saio do talão, tô no triângulo, chega no quadrado e eu estico o braço. Aí o cotovelo entra para dentro do braço. Depois ele volta, né? Início eu peguei um pouco a corda reta porque eu tava prestando atenção no cotovelo. Tá vendo como que funciona? Esse é o movimento de tocar em uma corda só. Para você mudar de corda, aí sim que você vai usar o cotovelo como guia para levar o seu ombro para cima e para baixo. Que quem sobe e desce é o ombro, só que quem guia é o cotovelo. Então você vai fazer isso aqui. Então o que acontece? Talvez quando você vai para a ponta, vou fazer a corda ré aqui, ó. Você sobe demais o seu cotovelo e acaba com que você faz com que o seu ombro suba e você pega a corda mais grave. E acontece o contrário geralmente no talão. Quando você chega no talão, o seu cotovelo entra, ele tem que ir para dentro. Mas às vezes você desce o cotovelo demais e daí você pega a corda de baixo. Geralmente é isso que acontece. E acontece mais quando a gente toca em posições altas.
Por quê? Não sei se você já reparou, conforme você aperta a corda, quanto mais perto do cavalete você aperta a corda, ela abaixa. E esse abaixar faz com que ela fique quase no mesmo nível das outras cordas. Então fica mais fácil de pegar em outra corda. Tanto que, conforme a gente vai subindo de posição com essa mão, a gente vai trazendo o arco mais perto do cavalete. Porque daí mais perto do cavalete, você não esbarra com tanta facilidade nas outras cordas. A não ser que você queira tocar 3 cordas, 4 cordas ao mesmo tempo. Aí sim é bom você usar isso a seu favor e tocar mais perto do espelho, tá bom? Então compreenda essas duas coisas, vê se você está fazendo esses movimentos de forma consciente, tá? Então toca na corda solta, vai tocando uma escala pensando no teu braço. Toca alguma coisa fácil e vai pensando no teu braço e vai ouvindo. Se você está tocando, tenta não parar quando erra. Tenta errar e entender, perceber o que você errou. Então você vai tocar uma escala de Ré maior, você vai tocando e daí não para quando você errar no sentido de parar, tipo assim, ai, eu errei, né? Não posso errar, ai meu Deus, e volta do começo. Não, tenta parar no erro e fazer o erro para ver o que aconteceu de fato. Ah, peguei a corda de cima, vamos lá. Peguei a corda de cima. Então tá, ó, você viu que foi no segundo dedo. Então eu vou partir do primeiro, um pouquinho antes e vou continuar. Agora eu não lembro que, acho que era pra cima. Opa! Peguei a corda de baixo, quando eu tava voltando. Tá, vamos lá. Tá? Então você para no erro, mas para você escancarar ele, para conseguir ver o que aconteceu. Geralmente o padrão é acontecer isso que eu acabei de falar. Chegar na ponta, você esbarrar na corda de cima, chegar no talão, esbarrar na corda de baixo. Porque o cotovelo ele vai para fora e ele fecha. Esse movimento de fechar pode acontecer isso aqui, dele subir. Daí você pega a corda de cima. Quando você entra, você vai tocar no talão, o cotovelo ele vai para dentro. Então você pode descer ele demais e pegar a corda de baixo. Então daí você conseguindo perceber o que é, você ajusta e acabou esse problema, tá? Sempre que acontecer e você tá consciente disso, já estudou isso, saiba que é uma coisa normal, que você pode estar prestando atenção em outra coisa, como aconteceu aqui nesse vídeo mesmo, né, que eu tava olhando aqui, tá na câmera frontal. Tava olhando aqui o movimento do cotovelo e daí acabei pegando outra corda, né? Então acontece. Isso não vai te definir como violinista, não vai fazer você ser visto ou você precisar se sentir como um péssimo violinista, um péssimo músico, porque nem tudo é técnica, tá? A técnica ela é fundamental, ela é essencial, só que é fundamental e essencial, mas ela não é o todo, tá? Fundamento é a base para construir alguma coisa, tá? Fundamento não é o todo. Você não constrói a base ali para você ficar só na base, né? Nenhum prédio é só base, né? Ele sai da base. Então é isso, bons estudos para você, espero ter ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.